Olá, meus alunos do oitavo ano, tudo bem com vocês? Faz tempo que a gente não se fala, né? Então, hoje, com esse vídeo, a professora vai fazer uma revisão de todos os assuntos que nós conversamos nas nossas aulas desde o início do ano até aqui, tá? Então, muitos dos assuntos vocês já reviram, né? Já leram, mas a prova vai fazer um apanhado geral de vários assuntos que nós tratamos então para que vocês possam estar aí relembrando neste momento aí da nossa revisão, tá joia? Então vamos lá. Nas nossas próximas aulas, nós fizemos uma revisão, né? Uma recapitulação, não uma revisão, uma recapitulação de alguns assuntos que vocês já tinham visto no ano anterior. Principalmente em relação à Idade Média, né? Algumas características que marcaram então esse período que durou aí quase 1000 anos, né? E também essa transição dessa Idade Média para a Idade Moderna. Então vamos lá lembrar essas características então. Como a professora falou, a Idade Média inicia-se quando o Império Romano do Ocidente rui, né? Lá no ano de 476, então lá no século V, o Império Romano se, né, se divide, se fragmenta por causa da invasão dos bárbaros, né? E ele vai perdurar de 476 até 1453, quando acaba o Império Romano do Oriente, ou também o Império Bizantino, como é chamado. Então, nesse período aí da história, esse período histórico é conhecido como Idade Média. Sai da Idade Antiga, passa para a Idade Média, e depois da Idade Média vem para a Idade Moderna. Então, nesse período é chamado de Idade Média. E essa Idade Média, ela ficou dividida, então, em dois períodos, a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. Então, 10 séculos, né, são muitos anos, aconteceram muitas coisas nesse período. Aí a Pro colocou aqui esse quadrinho para que vocês possam estar recapitulando as características da Alta Idade Média e da Baixa Idade Média. Então vamos lá. Olha o que marcou a economia no período que ficou conhecido como Alta Idade Média, que foi do século V, lá no início, até o século X. Então é quase metade, metade para um lado, metade para o outro. Alta Idade Média, 5 séculos, e a Baixa Idade Média, mais 5 séculos até ela acabar totalmente. Então, olha só, na economia, aqui a gente vê a formação, né, do feudalismo. Então, a vida sai do foco da cidade e vai para o campo, os senhores feudais, os feudos eram autossuficientes, né, existia pouco comércio, pouca circulação de moeda, né, então era tudo muito regionalizado, era tudo muito ali muito próximo, né, tudo muito juntinho. A vida social, a sociedade era estamental. Lembram disso? Né? Cada um na sua camada social, não havia mobilidade. Então, quem nasceu nobre ia permanecer nobre, né? Quem nasceu camponês iria permanecer camponês para o resto da vida. Né? A vida cultural, a igreja dominava tudo, né? O teocentrismo, Deus no centro de todas as explicações, são todos os acontecimentos, tudo era relacionado com a religião. Logo abaixo a religião, então a gente tem aí a Igreja Católica como a única instituição cristã nesse período, então ela detinha um poder, além de religioso, político também, né, muito forte nesse período. A política aqui é descentralizada porque cada senhor feudal ali tinha as suas regras, tinha as suas leis, né, mandava no seu território, né, então era algo muito restrito. Né? Esse senhor feudal muitas vezes poderia ser um rei, poderia ser um conde e assim por diante. Então essas são as deixa eu voltar aqui, essas são as características então da Alta Idade Média e da Baixa Idade Média. A economia, então, né, a vida
começa a deixar de ser rural e começa a aparecer as manufaturas e o comércio. Então, e essas atividades começam a crescer cada vez mais, dando aí uma transição dessas atividades só rural para atividades comerciais. A vida social, as cidades começam a voltar a ter grande importância, movimento, pessoas, né? A burguesia surge aqui, então vem incrementar toda essa questão ali, né? Então eles trabalham e aí começa a ter novas profissões, novas ocupações. Então aqui nesse período começa a borbulhar novas fontes de atividades. E a vida cultural, né? Ainda tem a religião, né? Só que aí a gente começa aqui nessa transição passar, né, aquele período que a gente vai falar do iluminismo. Então, começa a questionar aí a postura dessa religiosidade exacerbada, grande demais, a igreja mandando em tudo, e começa a colocar o homem novamente. Então volta aquela antiguidade clássica, aquele pensamento clássico do homem no centro das explicações, o antropocentrismo, né, a valorização mais do conhecimento, começam novas técnicas científicas também, né, para que possa então estar aí mostrando o fim do feudalismo e o começo de uma nova era, de um novo período histórico, né? Então aqui já essa religiosidade, a igreja mandando em tudo, dá lugar então para o homem no centro das explicações. A igreja católica começa a ser contestada, ela não é mais a única fonte de saber, a única fonte de instituição cristã nesse período, né? Novas igrejas surgem, principalmente com a reforma protestante. E a política agora é uma política centralizada na mão do rei, né? Então, por meio do absolutismo. Então, todo mundo lembrou as características da Alta Idade Média e da Baixa Idade Média. Bom, já que nós estamos falando aí, começamos a falar do absolutismo, então é um período, nesse período da Baixa Idade Média para o começo da Idade moderna, então o poder começa a ficar centralizado na mão de uma única pessoa, desse rei. Né? Então cresce esse movimento de centralização do poder em diversas localidades na Europa, começa lá com Portugal e depois vai indo e se espalhando por toda a Europa, né? O rei dominava a política, a religião, o território, né? Então o poder do rei foi instituído como se fosse Deus que tivesse dado aquele poder a ele, era um representante de Deus na Terra, né? Então todo o poder absoluto na mão de uma única pessoa e muitas vezes essa pessoa não tinha características e que pudesse ser de bom líder, né? Então ele ocupava aquele cargo porque o pai já ocupava, que era hereditário. Então, às vezes ele não tinha habilidade política, né, para estar ali, não entendia de nada, mas ele estava ali na liderança porque já era algo hierárquico. Então, vamos ver as características desse regime, né? Então, nós temos aqui a supremacia do rei. Nos regimes absolutistas, a vontade do rei estava acima da lei, então ele era o todo-poderoso, né? Então não havia limites para suas decisões. Eu quero, eu posso, eu sou, como a gente vai ver. Personalismo, a figura do rei mistura-se com a do Estado, né? Então, se eu sou o próprio Estado, né, eu sou magnânimo, eu sou acima de tudo, então, né, você não sabe até quando é o país ou o Estado, né, ou é o rei, ou até mesmo a questão que nós vamos ver agora aqui, ó, o patrimonialismo, né, não havia distinção do que era do Estado ou que era do rei, porque tudo pertencia a ele, né? Então o rei mandava em tudo, o súdito, né, o servo, o camponês, a terra, né, reverenciava essa figura. Então há uma centralização nessa figura, né, essa figura passa a ser
um centro aí de todas as explicações, de todo o poder, de toda a autoridade. Por isso que absoluto, eu sou único, né? E essa centralização do poder nas mãos do rei foi justificada por alguns pensadores da época, como é o caso aqui de Bossuet, né? Então, a essa questão que o rei era um representante de Deus na Terra, então ele falava realmente, olha aqui, ó, que a autoridade é uma expressão da vontade divina, porque o rei foi predestinado por Deus para governar o mundo. Então, se o rei, como a Pro acabou de falar, fosse um excelente governador, ok. Se ele fosse um banana, ok também, porque ele era predestinado por Deus para estar ali governando sobre aquela nação, né? E com isso esse pensamento foi ganhando força, né? Então não poderia questionar. Outro pensador foi Hobbes, né? Ele escreveu esse livro aí, o Leviatã, né? Que justificava o poder do rei como a única forma de prover a paz entre os homens e a segurança dos governados. Né? Se o homem fosse deixado à própria sorte, as disputas de interesses particulares provocariam o caos social em razão de lutas e guerras sem fim. Então, para ele, o rei seria um monstro necessário, né? Então, assim, é melhor ter um monstro mandando em todo mundo do que ter vários monstrinhos guerreando entre si, se matando, se degladiando por causa do poder. Então, essas teorias foram utilizadas para justificar a centralização e desse poder na mão desse rei, né, sendo então ele se tornando um rei absoluto, mandando em tudo e em todos. E aí nós vamos ver alguns exemplos de absolutismo no caso da França e no caso da Inglaterra que nós vimos lá na nossa apostila. Como que se deu então a formação do Estado absoluto lá na França, né? Então, a França se envolveu com a Inglaterra, com uma guerra, né, que perdurou aí 100 anos, ficou conhecida como a Guerra dos 100 Anos. Ela sai vitoriosa então, né? E aí é preciso organizar todo o território e organizar a questão política, né? Então, quem assume o poder real nesse período foi Luís XIII, com o seu primeiro-ministro, uma pessoa importantíssima, o cardeal Richelieu, né? Ele desempenhava aí esse papel e ele era muito, muito, muito influente na França nesse período, né? A França foi um país católico, né, desde aqui da sua origem, então a interferência da Igreja Católica nos governos franceses sempre foram presentes, né? Então, assim, é algo lembrar ou falar da França, você tem que falar da igreja. A igreja teve um período que a França sediou até a igreja sai de Roma e vai e fica no território francês para que vocês vejam a importância da Igreja Católica dentro do governo francês, né? Richelieu fica aí, né, por um certo período, depois ele morre, assume outro cardeal, o Mazarino, né, e também há essa transição do Luís XIII para o Luís XIV, né? E aí Luís XIV foi aquele cara, eu sou a França, o Estado sou eu sou o Rei Sol, eu sou o Todo-Poderoso. Foi ele que construiu o Palácio de Versalhes, né? Com aquelas salas dos espelhos. O cara era, né, a representação de toda a glória perante os seus súditos lá na França, né? Então aqui a Pro colocou aqui para vocês, ó, a foto do cardeal Richelieu que serviu o pai de Luís XIV, né? Então a eminência vermelha. Então, quando a gente assiste lá os Três Mosqueteiros, né, a gente vê a presença da igreja, né, lá dos cardeais, mandando, desmandando. O poder da igreja aqui na França era muito grande. Ele tinha terras, ele tinha guarda, ele tinha castelos, muito parecido com o poder real, né? E aqui a gente tem
o Luís. Olha aí, né? Esse aqui que era o Rei Sol. Ó o sapatinho dele com o saltinho lá, gente, ó, tá? Então, assim, aparentemente ele não era tão bonito, mas ele se achava, né? Então, isso que importa aí nessa questão. E o cara, então, é o símbolo, o maior símbolo de absolutismo na França. Tem que falar de Luís, né? 14, porque tem muito Luís na França, né? Então tem Luís que perde até a cabeça, né? Então o Estado sou eu, ele que constrói então o Palácio de Versalhes, então todo a pompa ele coloca ali, esculturas, essa sala de espelhos que a Pro falou para vocês, né? Jogos, e tinha diversas salas, tem, né? Porque o Palácio de Versalhes está lá na França até hoje, né? Então é para mostrar realmente o poder e a glória de um rei perante a sua nação, né? Outro caso de absolutismo, a gente tem o absolutismo na Inglaterra. E o absolutismo inglês, ele tem algumas características que o diferenciam da França ou de qualquer outro estado europeu nesse período, né? Então, os reis, eles exerciam um poder que era acima da média, né? Dos outros senhores feudais, né? E isso incomodava essa nobreza, né, a nobreza inglesa da época. Então, lá no século XIII, o poder então do rei começou já a ser limitado. Foi redigida essa Carta Magna, como se fosse a Constituição, a lei, o documento maior do país naquela época. E ali, nessa carta, delimitava um pouquinho a ação que o rei deveria ter. E também foi criada uma assembleia. Essa assembleia era composta por 25 barões aí, e que aí deu origem ao parlamento inglês. Então, desde lá do século XIII, então a gente vê essa interferência do parlamento nas decisões reais. Isso foi sempre assim? O parlamento sempre foi forte na Inglaterra? Nós vimos que em alguns momentos não. Alguns momentos o rei dissolvia o parlamento, ora o parlamento retornava, e assim foi por grandes períodos, né? Mas para que nós possamos entender então que essa questão do poder limitado do rei inglês já existia desde aqui do século XIII, tá? Dentro dessa centralização do poder nas mãos do rei, a gente não pode deixar de falar da dinastia Tudor. Foi por ele, né? Foi por aqui que tudo começou, porque até então existia duas casas. Né? Existia uma briga dentro da Inglaterra pelo poder, os Lancasters e os Yorks. E aí, depois que eles brigaram, conseguiram se resolver, um casa com o outro, tal, dinastia Tudor. Então é a partir daqui que origina então o absolutismo inglês. Por meio de quem? Aí a gente tem o maior símbolo da dinastia, Henrique VIII. Né? Henrique VIII foi aquele que casou várias vezes, ele queria ter um filho homem, não conseguiu, né? Casou com Ana Bolenha, teve filho com Catarina, teve filho com James e assim por diante. Então, nessa sucessão toda, então aqui a gente tem Henrique, o ato de supremacia em relação à igreja, ele funda a igreja anglicana, né? Então mostra que pega, né, todas as riquezas da igreja nas terras inglesas, então a centralização do poder na mão dele. Como há essa questão aí de filho no poder. Então, Eduardo que morre, Maria morre e cai então o trono na mão da Elizabeth I. Elizabeth foi o maior símbolo de prosperidade inglesa nesse período aqui, né? Porque proporcionou um crescimento gigantesco para a Inglaterra. Ela derrota então Filipe da Espanha, que queria tomar o poder, né? Então a Espanha fica aniquilada, e a partir daí ela tem aí um desenvolvimento grandioso na questão marítima, né? Ela dá as cartas de corso para os piratas, para os corsários. Então eles tinham a bênção
da rainha para roubar todo o ouro que vinha da Espanha, ouro, mercadorias, tudo que vinha das colônias americanas para a Europa, os corsários tinham esse poder e também apoiou essa política dos cercamentos, onde né, foram feitas essas delimitações e ali as pessoas conseguiam então desenvolver a lã, a ovelha, né? Então começa a mudar o cenário inglês por meio do governo da Elizabeth, que perdurou mais de 40 anos. Ela morre porque ela é considerada rainha virgem, então ela não deixou descendentes. E um fato importante que a gente precisa salientar aqui é que no governo da Elizabeth, ela estava passando por alguns problemas e Filipe da Espanha, juntamente com a Mary Stuart, que era uma que também poderia reinar nesse período aí no lugar dela, começaram a criar conchavos. E a rainha Elizabeth descobriu que a Mary queria tomar o cargo dela juntamente com o rei e Lelele foi e ela condenou a Mary à morte e ela foi decapitada, né? Diz que Elizabeth se arrependeu, mas o parlamento né, ficou na cabeça dela e ela teve que realmente mandar matar aí a Mary Stuart. E aí, olha só, né? Passa-se vários anos, ela não tem filhos e o trono inglês cai no colo de quem? Do filho da Mary Stuart, o senhor Jaime I. Então, olha que ironia, né? Ela mata a mãe e o trono vem e cai no colo da dinastia Stuart. Então, né, como, ó, não adiantou muita coisa, né? É claro que passaram-se muitos anos para que isso acontecesse e Elizabeth teve toda a sua glória, todo o seu esplendor aqui. Jaime, né, não foi aí um bom governante, ele não aceitava as ideias do parlamento, ele perseguiu os puritanos, né, ele aumentou os impostos, então ele não foi um bom rei. Ele deixa o trono para o seu filho, Carlos I, né, que ele queria então governar um pouco mais com as características do governo francês. Então aí a gente tem tanto o absolutismo francês, que nós temos como Luís XIV, eu sou a França, eu sou o Estado, eu sou o Rei Sol, e nós temos o absolutismo inglês aí passando de Henrique VIII, chegando na Elizabeth, a Elizabeth torna-se a grande rainha absoluta nesse período. Então, dois exemplos clássicos de um absolutismo, tanto na França quanto na Inglaterra. E qual era a política econômica desse período? O mercantilismo. Né? Então, o mercantilismo foi a política econômica do Estado absoluto, do absolutismo. Né? O Estado intervinha em tudo, né? Ele queria ter também o poder econômico nas suas mãos, né? E sendo assim, ele queria ter cada vez mais lucro, ter mais recurso, né? Então, ele dominava todas essas questões. E quais são as características, então, desse mercantilismo, dessa política do Estado absolutista? Primeiro, a balança comercial favorável, né? Então, eu preciso vender mais, né? E comprar menos. Lembram disso, gente? Que a Pro falou para vocês, ó. O país deve exportar, vender mais e, claro, mais caro para ter mais lucro. E importar menos com um preço mais barato, né? Então, com isso eu vou tendo lucro e vou guardando e vou enriquecendo, né? Então, principalmente aqui, ó, a gente tem o governo britânico como uma dessas características, né? E aí a gente tem lá o primeiro-ministro lá, da economia inglês lá, que fundou o cobertismo, né? Caracterizou-se o mercantilismo, perdão, né? O primeiro-ministro lá que idealizou né, essa política
E aqui, ó, nós temos aqui, ó, o cobertismo caracterizou-se o mercantilismo francês, a Pro tá aqui meio, né, marcado pela exportação de produtos de alto luxo e pela produção manufatureira. Esse termo deriva então do nome do ministro Colbert, né, ou Colbert, se for na França aí, né? Então, aqui nós temos essa política marcada por eu vendo mais caro, compro menos, mais barato. Legal? Outra característica, o metalismo. Lembra que a prof falou para vocês que o metalismo também tem o nome de bulionismo? Então, alguns livros, alguns vídeos que vocês assistiram aí cita essa questão do bulionismo. Então, bulionismo e metalismo é a mesma coisa, tem o mesmo significado. Ó, é a prática mercantilista de juntar o máximo de metal precioso possível, né? E isso representava, então, a riqueza do país, e a gente tem aqui o exemplo de maior país com maior número de metal precioso acumulado foi a Espanha, e a gente vai falar da Espanha daqui a pouco, né? Então, o metalismo ou bulionismo significa a riqueza de um país era medida pelo tanto de metal precioso que ela possuía, né? Então, principalmente aí o ouro e a prata. Outra característica, o sistema colonial. Então, eu preciso ter colônias para que eu tenha produtos diferentes da metrópole, né, para que eu possa vender e vender com mais lucro. Porque sendo assim, eu posso trazer novidades, né? Então, isso vinha sempre das colônias americanas, e aí aqui a gente tem os exemplos das colônias espanholas e das colônias portuguesas aqui, como esse sistema colonial. Ó, a fotinha que a Pro colocou aí, a questão do Brasil e Portugal, né? Bom, o intervencionismo estatal, né? Então, o Estado podia intervir na economia a qualquer momento, controlar todas as atividades mercantis, regular preço, salário, né? A burguesia deveria, aonde a burguesia deveria investir o seu capital, então tudo era centralizado no Estado. Protecionismo alfandegário. Lembra a questão que a Pro falou aqui, que a Pro citou o exemplo do Paraguai e o do Brasil em relação às taxas alfandegárias? Então, eu também, aqui nesse período, eu precisava proteger, então, o produto nacional. Então, quando eu importava, as taxas dos produtos importados eram muito maiores, né, do que dos produtos nacionais. Então, para proteger as indústrias nacionais ou tentar evitar a saída de capital, os países então impunham altas taxas sobre as mercadorias importadas, né, para que essas mercadorias não entrassem no mercado nacional com um preço muito mais baixo do que as mercadorias que eram produzidas ali, né? E aí a Pro colocou aqui o caso da Espanha, aqui está o Filipe II, aquele que lutou com a Rainha Elizabeth. E o que aconteceu com a Espanha? A Pro acabou de falar que a Espanha foi o país mais rico, né, nesse período aqui do absolutismo, da política mercantilista. Só que não dá para comer ouro. Lembram disso, gente? A Espanha não investia em bens de primeira necessidade, ela gastava muito, todo mundo queria vender alguma coisa para a Espanha e, é claro, né, com preço altíssimo. É porque sabiam que eles tinham muito dinheiro, muito ouro. Então, eles gastavam, né, de uma forma sem medida, né? Então eles iam, compravam, importavam e porque eles tinham muito dinheiro. Aí Felipe também achou que ele poderia construir a maior frota de navios do mundo, né? E trazia madeira de tudo quanto é lugar do mundo e cortava e ia porque ele queria ter uma frota que pudesse estraçalhar a Inglaterra. Gastou. Então, todo o ouro que ele tirava aqui das colônias espanholas da América, ele torrou, gente. Típico pessoa rica que não sabe ganhar dinheiro. Então, ele foi gastando porque o dinheiro vinha, né? A riqueza vinha muito fácil, que ele roubava daqui ou, né, por meio dos escravos que trabalhavam nas minas, levava esse ouro para lá. E ia toneladas e toneladas de ouro para lá. E ele gastou muito, né? Os governantes espanhóis gastaram muito e Filipe também gastou. Então, o que aconteceu com a Espanha?
tchu, tchu, você não pode comer ouro, você não pode vestir ouro, né? Você não pode morar numa casa de ouro, né? Porque você já tinha vendido todos os pedaços dela. E a Espanha então faliu, né? E aí a gente vem falar então um pouco sobre o iluminismo, né? Os filósofos iluministas que nós vimos lá nas nossas aulas, que a gente dividir os grupos, lembram disso? Cada grupo ficou com um filósofo. Então vamos lembrar essas ideias desses filósofos iluministas agora então. Bom, então, primeiro filósofo, primeiro a questão da característica do iluminismo, né? Então, primeira coisa, contestava o poder da igreja, né? A igreja dominava tudo versus a razão, o homem no centro das explicações, né? Então, por que a igreja faz isso? Contesta todo o poder, tudo que a igreja fazia, tudo que a igreja dominava, né? Então, não, o homem tem capacidade de raciocínio, ele pode tomar as suas próprias decisões, né? Então, há essa dualidade entre igreja e razão, né? O raciocínio, o espírito científico, né, começa a questionar por que tudo tem que ser explicado com a questão religiosa, né? Não, a gente precisa ter comprovação científica. Então aí a gente vê vários filósofos então aí como Descartes, Newton, Locke, que começa a questionar todo esse poder, né, da igreja e trazendo novos questionamentos para o homem nesse período, né? O século XVIII, então, Paris ficou conhecida como a cidade das luzes, né? Porque era o berço, então, desses pensadores, né? O século da ilustração, porque tudo dava-se exemplo, né? Então, eles queriam como se fosse iluminar, né? Dar luz ao pensamento do homem, tipo assim, acorda, cara, vamos pensar, você pode pensar, você não pode aceitar tudo e abaixar a cabeça, né? Então, por isso que vem aí esse termo iluminismo, né? Ó, você pensa, você tem capacidade de raciocínio, acorda, né? Como se fosse dar um kamehameha, luz toda na cabeça do povo, então por isso que ficou conhecido esse período como iluminismo. Quais são as características então do pensamento iluminista? O racionalismo e o anticlericismo, né? Ou anticlericalismo, aqui, né? Então, o uso da razão contra, né, os pensamentos prontos da igreja. O individualismo, cada um é único, né? Defesa da liberdade, você é livre, você pode agir, você é livre para ter sua propriedade, o rei não pode entrar, invadir sua propriedade assim. Críticas à postura do rei, né, do absolutismo monárquico e da política mercantilista também, né? Defesa de uma meritocracia. O que era isso? O poder vinha passando, como a Pro falou para vocês, de pai para filho, hereditário. Então o poder caía na mão ou no colo de uma pessoa que muitas vezes não tinha capacidade de governo. Então, essa meritocracia aqui, você deveria ter ou estar como líder, né, como o representante do povo, se você tinha capacidade para isso, né? Ó, sobrepujando a lógica do privilégio. O privilégio dos nobres, né? Porque eles tinham títulos, porque ele era já de uma família real, e ia caindo aquele privilégio no colo daquela pessoa, e muitas vezes a pessoa não sabia como usar, né? Então, essa postura, né, teve um novo vigor à medida que a burguesia foi também, falou, peraí, eu trabalho, eu pago imposto e quem leva as glórias é aquele povo lá? Não, 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 não. A gente viu lá na apostila como era caro manter a nobreza e o clero, não era coisinha pouca, né? Então, e quem que pagava imposto? Somente o povo do terceiro estado lá, né? Então, a burguesia também queria estar ajudando nas decisões, porque iria beneficiar ela, né? Aquela questão do Estado intervir todo momento, tem hora que o juro está tanto, hora tá taxando o preço. Não, a burguesia então começa a ganhar aí força e essas ideias iluministas também vêm então inflar todo esse movimento aqui
para romper todo esse pensamento que existia até então. E um fato muito importante que nós vimos foi a questão que esses pensadores, eles não queriam essas ideias somente para si, eles queriam difundir, porque cada vez mais, né, pessoas poderiam estar ajudando nesse movimento. E como nós já falamos, todo o poder era da igreja. Então a igreja tinha uma lista dos livros que poderia ler, que era o índex, né? A igreja controlava essa questão, tinha censura, né? Então nem todo mundo, nem todas as pessoas tinham acesso a esse conhecimento, a esses livros, a essas descobertas. Então esses pensamentos aqui, ó, esses pensadores aqui, eles falaram assim, ó, não, a gente precisa divulgar, a gente precisa levar, né, essas novas teorias, essas novas visões do mundo para todos. Então eles começaram a compilar, né, a juntar esse conhecimento em alguns livros. E esses livros ficaram conhecidos como enciclopédias. E esses pensadores que organizavam os enciclopedistas, né? Então eu guardo tudo ali, né? E aí eu posso dá para você, ó, ler isso daqui que você vai encontrar várias coisas. E assim mais fácil. Então o conhecimento começou a chegar mais fácil às pessoas devido às enciclopédias. Então isso aqui marca o período iluminista. Então vamos lá agora para os filósofos. A gente tem Luke, né? Aqui a carinha de Luke, ó. Para Luke, todo indivíduo possuía direitos humanos naturais, como a vida, a liberdade, a propriedade, né? Ele criticava esse absolutismo, né? Ele não concordava com essa questão do rei ser de origem divina, ele era simplesmente um homem. Então, para ele, a nação é resultado de um contrato social entre governantes e governados, né? Então, cada um tem os seus deveres e tem os seus direitos, e os direitos naturais de vida, de liberdade, devem ser preservados acima de tudo. E é dever do Estado, então, garantir o bem-estar comum e a felicidade do povo. Então, para Luke, né, é preciso, então, esse contrato social entre governantes e governados e estar preservando os direitos naturais de cada indivíduo, certo? Então, Luke também defendia a questão do parlamento inglês, né, com representantes do povo, e as suas ideias também foram difundidas quando Montesquieu vem e ele acha que é preciso realmente essa questão aí dos representantes do povo. Bom, aqui nós temos então Montesquieu, ele faz um livro chamado Espírito das Leis, né? Então, para ele, o sistema de governo deveria ser muito parecido com o inglês, por meio do parlamento, né? O parlamentarismo seria, então, uma forma boa de se governar, porque os poderes do rei estariam limitados juntamente pelo parlamento, o parlamento estaria ali, né, vigiando, governando e decidindo, né, as determinações, né? Então a gente não pode esquecer que no parlamentarismo o rei não governa, quem governa é o primeiro-ministro, lembram disso? Né? Que a professora falou para vocês, certo? Então é o primeiro-ministro que tem esse poder aí juntamente com o parlamento de governar. Rousseau, né? Para ele, o homem não era só razão, o homem também era sentimento, né? Então você tem que pesar as duas coisas, né? Para ele, o homem nasce bom, é a sociedade que o corrompe. Então ele defendia ainda a vontade do povo, deve ser respeitada e soberana. Ele tem até uma carinha mais boazinha, né, do que os outros, né? Então o cara aí, Rousseau marca muito, marca também a questão da educação, né? Ele é um dos filósofos muito debatidos na questão educacional, das teorias educacionais, então o cara era muito bom, ó, marca também as correntes literárias, né, o romantismo, e ele trabalha aí em diversas áreas. E a gente tem o cara, Voltaire,
Voltaire, né? Ixi, aqui. Voltaire foi preso tantas vezes, lembra, gente? Ele ia, voltava, ia, ele voltava, ele criticava tudo. Se não, ele não gostava, ele ia. Ele foi para Bastilha várias vezes, né? Preso e volta e foge da França, volta para a França e vai fazendo toda essa questão aqui porque ele defendia a liberdade de expressão, criticava a nobreza, o clero, né? Pregava aí o fim do absolutismo monárquico. Então, o cara era muito crítico, né? Então ele vem aí estar trazendo muitas ideias novas para esse período aí, né? E vem então estar marcando também este este período com as suas ideias, certo? Bom, gente, eu acho que é isso que a Pro tem, né, para falar para vocês hoje, né? É, que vocês possam então estar aí relembrando todos os pontos, né, que a gente trabalhou nas nossas aulas, né? A professora fez um apanhado geral de todos esses assuntos com alguns pontos para que vocês possam estar aí lembrando cada um deles, né? É, uma coisa que a Pro está procurando aqui que eu quero falar para vocês, né? A questão do quando fala sobre Montesquieu, eu acabei passando aqui, né? Montesquieu defende a triparticipação dos poderes, era isso que a Pro estava procurando e acabo falando e esqueci. Né? Então, a questão lá do legislativo, executivo e judiciário, então a gente não pode esquecer que foi por meio aqui de Montesquieu, que ele que traz essas ideias. Tá joia? Então, ó, um beijo, até a próxima. Sexta-feira a gente se vê, tá? Tchau!